necessariamente qual é esse fator causal. Nos poderá indicar qual é esse fator causal, e às vezes não é só um ou em dois elementos, às vezes em três, é o conjunto de que nós podemos obter pelo diagnóstico da observação da cor da pessoa. Eventualmente falaste-á mais disso. Não é a cor só em termos de compleição, também não é a cor da aura do corpo etéreo, é a cor que existe mais ou menos na zona dos lábios e da fronte, e que permite-nos observar se há mais uma predominância de energia de uma ou de outra qualidade. O som da voz, e o som da voz é muito importante, porque já em termos de emoções, o som da voz transmite 90% da emoção que outra pessoa percebe. Se fizermos um vídeo e iluminarmos o som e virmos as expressões faciais e pedirmos a um grupo de gente para avaliar as emoções, eles têm alguma resposta certa, mas não muita. Mas quando ouvem a voz, mesmo que não vejam o vídeo, têm 93% de respostas certas. Em termos de dizer, esta pessoa está com medo, ou esta pessoa está com raiva, ou esta pessoa está com alegria, ou esta pessoa está a querer ser simpático ou empático. Já vou explicar porque ponho estas diferenças. Ou esta pessoa está com tristeza, mas com uma qualidade diferente do que é a tristeza que corresponde à ausência de alegria. Para dar um caso prático, uma pessoa completamente deprimida, completamente depressiva, tem tendência a ter uma ausência de alegria, uma não alegria. E a linha da voz dela é um bocado flat, é direta. Não se nota nem muito para cima, nem muito para baixo. E a própria pessoa diz, eu tanto me faz. Nem sequer é que eu esteja a querer matar-me ou a chorar todos os dias. É que estou-me nas tintas. Tudo é igual. Isso é o protótipo da grande depressão. Enquanto que a tristeza, quando alguém perde outra pessoa, e eu aqui também junto a emoção que eu chamo de respeito, tem um tipo de voz diferente. E quando uma pessoa está triste, não vai dizer, eu estou muito triste, e fazer um gesto expansivo. É pouco normal. Aí chama-nos a atenção, há aqui alguma patologia. E isso é muito importante, porque os elementos, no fundo, dão-nos direções do movimento de energia. A água não é uma ausência ou um mínimo de energia, mas é um máximo de potencial escondido. A madeira representa o ímpeto para a sua expressão. É o início da primavera, em que a gente põe uma semente e a planta acaba por crescer, qualquer que seja o obstáculo. Às vezes pode crescer mais retorcido, menos retorcido. Uma árvore sujeita a certos elementos, como o vento ou como certas condições climáticas, pode ficar mais ou menos seca, mais ou menos resistente. Mas a energia da água é onde está o potencial, a energia da madeira é onde está o ímpeto de aparecimento, por isso é que corresponde à água, ou à raiva. Quando nós dizemos raiva como típico de energia da madeira, não quer dizer que seja este protótipo verbal raiva, que a pessoa anda aí aos gritos, ou a partir pratos, ou a dar uma luz a toda a gente, mas sim que há coisas, mesmo que tenham a ver com sentimentos das outras ordens, mas que têm que ser expressas. Se a pessoa não se exprime, a coisa fica comprimida e não passa para o ciclo do fogo. É muito frequente ver pessoas, curiosamente sobretudo mulheres, que desenvolvem reumatismos quando têm longos períodos de submissão a relações muito apertadas, muito contidas, em que não se autoexpressam e a energia da madeira vai sendo condensada, acumulada, vai-se criando o chamado calor interno e depois sangue congelado e depois massas, tumores, coisas assim. E muitas vezes a pessoa desenvolve reumatismos, problemas do fogo, porque existe energia contida aqui nesta área. Portanto, eu estava a querer indo fazer a transferência da ideia dos elementos como elementos mais globais para as emoções. Mas sem deixar de voltar a fazer aquela nota, esta teoria dos 5 elementos não foi uma das teorias mais antigas. Elementos ou movimentos. É mais interessante chamar movimentos. Mas isso é porque nós estamos na tradição ocidental, em que os gregos chamavam elementos
deles talvez com significado diferente. Aqui é mais os 5 movimentos, porque eles tratam da direção da energia. Nós contratamos um ponto do fígado ou da vesícula, estamos a direcionar a energia num sentido ou no outro. Ou a tonificar e buscando a energia aqui, ou a dispersar, mudando daqui para aqui, ou até estamos a redirecionar a energia, como sabem. Mas este modelo não é um modelo de metáforas ou um modelo de analogias, conforme muitas vezes se diz, até mesmo em livros. A realidade é mesmo isso. Nós somos mesmo esses 5 elementos. É uma questão de palavras que usamos para nos descrevermos. Existem em nós essas qualidades, e são elas que existem, e não são outras. E em termos emocionais é a mesma coisa. Existem estas emoções e existem alguns derivados. Eu imagino, por exemplo, a culpa, que é uma coisa que tanta gente sente, é uma coisa que na verdade não existe. É simplesmente agressão dirigida a um ciclo revertido da madeira para o metal, uma autoagressão. Mas não é uma emoção no sentido natural, na medida em que não corresponde nem à condensação da pessoa que está cheia de medo e fica encolhido e a energia da água vai sempre para baixo, num ponto extremo vai fazer xixi nas calças, é próprio da água descer sempre, ou a pessoa da madeira que fica com dores nos maxilares, ou dores nos olhos, ou enxaquecas, mas raramente alguém com uma grande irritação, podemos perguntar aqui à sala, fica com dores nos joelhos ou nos pés. Se tiverem uma grande irritação, ficam com dores de cabeça, ou com alguma opressão nos ombros, ou com os ombros tensos, mas não na parte inferior do corpo, porque a direção aqui é do yin para o yang e, portanto, é ascendente. Da mesma maneira, uma pessoa alegre não vai dizer, eu estou tão alegre, e andar assim de um lado para o outro. Também não vai rir fechando a cara, a não ser aquele cãozinho dos desenhos animados que faz... E por isso é que dá vontade de rir, porque ele faz um sinal incompatível entre o verbal e o não verbal. Portanto, o que é próprio da energia do fogo é a expansão, é a multidirecionalidade e é dirigir-se para fora. Já na Terra, já há um recolhimento e as pessoas de patologia ou mais energia da Terra, mais ou menos, normalmente são aquelas pessoas que precisam que as compreendam e que precisam de atenção e que andam às voltas, como a Terra, a pensar nas coisas. Coisa que, diga-se de passagem, não serve de muito, porque eu sou da opinião que o cérebro, é um desafio ali ao nosso amigo Gonzalez, é um bom instrumento para se pôr no desemprego. Eu pelo menos sinto melhor desde que sou capaz de fazer isto. Não quer dizer que as coisas não passem por lá, mas não é só isso. Mas há pessoas que têm aqui uma espécie de lamaçal de coisas de terra. E as pessoas que têm essa energia da terra têm um tom de voz, enquanto que estas aqui falam assim. Eu estou-me sempre a lembrar de uma professora da minha faculdade, quando a gente a encontrava, fosse em que circunstância fosse, ela só dizia boa tarde. E a gente parecia que estava a levar um morro. Era incapaz de dizer as coisas de outra maneira. Ou se dizia, eu vou passar uma lei nova na reitoria. E dizia sempre assim. Diz, pá, parecia um tiro que as pessoas levavam. E ela era típica das coisas da madeira, tanto que tinha problemas desse tipo. Há pessoas que estão mais presas, e aqui estou a falar dos elementos com padrões psicológicos, já lá vamos ver. Porquê? Que estão mais presas. Presas não quer dizer que seja no mau sentido necessariamente, mas têm mais tendência a estar sempre neste elemento, estão sempre alegres, ou estão sempre em comunicação. É claro que o fogo na medicina chinesa tem aqui 4 distinções, enquanto os outros têm 2, do yin e yang. Aqui é baço e estômago, aqui pulmão e intestino grosso, e aqui rim e bexiga, e aqui fígado e vesícula biliar. Aqui há o coração, há o mestre do coração, e há o intestino delgado, perdão. Aqui há o mestre do coração e aqui o triplo questor. Há várias matizes de pessoas, por exemplo, mesmo dentro da energia do fogo, há pessoas que são particularmente hipersensíveis à confiança, ou à traição, ou àquilo que se chama relação de coração a coração. Da mesma maneira,